Último fim de semana de março chegando e tem onda de calor no centro-sul aqui do país. Nos estúdios, Camila Yunis, quais estados devem ser atingidos? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Onda de calor, viu? Tem feito bastante calor já nos últimos tempos lá na região sul do país e agora a gente tem essa onda de calor que começou no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, Thiago, para ver exatamente quais os estados que devem ser atingidos. Olha só, a gente deu Agora foi. Praticamente toda a região oeste da região sul do país e também boa parte de Mato Grosso do Sul. Nessa área aqui, nessa faixa em vermelho do nosso mapa, a gente tem temperaturas entre 5 e 7 graus acima da média. Em laranja, mas no interior dessas regiões, desses estados, entre 3 e 5 graus acima da média. E aí, Thiago, a gente está falando Aqui é o calor intenso, né? Aqui é o calor intenso, isso. Nesse vermelho aqui, nesse laranja, perdão. E aqui é onde fica a onda de calor. De toda forma, essas temperaturas, Thiago, devem ficar em torno de 38 graus Celsius. Em algumas áreas, elas podem chegar a cerca de 40 graus, podem ultrapassar esses 38. Então, onde a gente tem essa onda de calor. Por que que isso tem acontecido? Em função de uma alta pressão atmosférica, que é como se fosse uma bolha de calor que impede a formação de nebulosidade, impede a chegada de frentes frias e, por isso, a gente tem esse bloqueio atmosférico que a gente chama, que provoca essas temperaturas mais elevadas. Essa alta pressão atmosférica está ali entre o norte da Argentina e o Paraguai e vai avançando aqui também para o país. Então a gente tem nessas áreas aqui calorão até quarta-feira que vem. Esse é o cenário, Thiago. Agora vamos ver o nosso próximo mapa, porque em função disso, nós temos também uma baixa umidade relativa do ar. Vai cair um pouquinho, as temperaturas ficam mais elevadas. E olha só, Santa Catarina, Paraná, com umidade abaixo aí de 30%. Em São Paulo também, no interior, deve cair um pouquinho. Essa onda de calor não chega aqui na região sudeste, pega um pouquinho ali esse calor mais intenso no biquinho do estado de São Paulo, ali na divisa com o estado do Paraná. Mas as temperaturas ficam elevadas, viu, Thiago? E todo mundo quer saber, claro, em relação ao fim de semana, as chances de chuva. Eu sei que a música fala, são as águas de março fechando o verão, mas o verão já tem um tempo, né? Pois é, Thiago, mas a gente ainda tem esses resquícios das águas de março aí que estão fechando. O verão já fechou e a água de março está fechando o mês de março, A gente tem condição de temporais aqui em áreas de Minas Gerais, onde já choveu nos últimos tempos, ainda tem condição de instabilidades aqui para Minas Gerais, Espírito Santo, no litoral sul da Bahia também, onde já choveu, continua. E aqui, em áreas da faixa leste do Nordeste, condição também de atenção. Mas repare que praticamente todo o norte do país em alerta ou atenção para esses temporais. Aqui as pancadas de chuva devem ser mais intensas. Pega também boa parte aqui do estado de Mato Grosso. Tem condição de alguma chuva lá em Santa Catarina e nessa faixa central aqui do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no próximo mapa, porque aqui em São Paulo, Thiago, importante a gente destacar aqui o nosso estado de São Paulo, tempo firme em praticamente toda a região, pode ter alguma nebulosidade aqui na divisa com Minas Gerais, mas o tempo... Tem praia no fim de semana, quem quiser. Vai ter praia nesse final de semana, com temperaturas elevadas, sem condição de chuva, então quem quiser vai conseguir aproveitar. Inclusive, vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, porque a gente está falando tanto desse calorão, olha só, em Porto Alegre a gente tem máxima de 24 graus no sábado, em Brasília máxima de 27, São Luís máxima de 29 graus. Na verdade, Porto Alegre são 34 graus que nós teremos amanhã. Isso em algumas capitais. Olha só, Brasília, né, que costuma ser quente, agora vai ficando mais quente porque vai chegando o período de estiagem, não sobe tanto. 27, considerável muito calor, Thiago? Você considera muito quente? 27? Eu não gosto muito não, viu? Não chega nos 30 graus, porque ainda tem uma nebulosidade, mas a chuva já para um pouquinho por lá. Acho que os padrões de Brasília não é tanto, Exatamente, né? lá no Cerrado 32, Brasileiro, 33, né? Isso. Agora vamos ver um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, como fica para os próximos dias. Olha só, no final de semana no Rio de Janeiro, olha só, máxima de 32 graus no sábado, no domingo máxima de 31, na segunda-feira 29. Tem condição de pancadas de chuva à tarde, no fim de semana, mas é um volume
muito pequenininho, não são volumes expressivos. Vai dar para curtir a praia lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, na capital paulista, também teremos temperaturas mais elevadas. Olha só, no sábado máxima de 30, domingo 31, na segunda-feira máxima de 28 graus. E a gente tem uma chuvinha que também deve acontecer à tarde, mas nada muito expressivo assim, Thiago. Ô Camila, desde o ano passado a gente está falando da crise hídrica aqui em São Paulo. O Cantareira de ontem para hoje não teve nenhuma queda, praticamente estável, 44% da reservação, mas o governo de São Paulo informou que, por causa ainda de um cenário delicado, vai continuar reduzindo a pressão da água por quanto tempo? Num dia? Tiago, continua naquele período de 10 horas, né? Então, das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã, continua essa redução da pressão da água para tentar evitar essa perda de água num período em que a gente não tem o que seria ideal para os reservatórios. Você disse que nós temos hoje 44% do Cantareira operando. No ano passado, nesse mesmo dia, o Cantareira tinha 58%. Então, com o objetivo de preservar os mananciais, o governo do estado de São Paulo decidiu manter essa redução da pressão noturna, né, durante esse período aí das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. Lembrando que semanas atrás também o governo do estado tinha decidido por essa manutenção e agora, mais uma vez, está mantida e a gente vai seguir monitorando. Importante a gente destacar também que estamos na faixa 3, né, daquela escala que o próprio governo do estado montou, que vai até a escala 7, aí quando a gente já tem um racionamento, estamos longe, mas ainda é importante prevenir, né, Thiago? Sem dúvida. Você volta daqui a pouquinho? É isso, até daqui a pouco. Até já. Bom, e em instantes a gente